Vamos começar aqui a bater esse papo sobre o informativo 867 do STJ. E a gente vai começar esse bate-papo com um julgado da terceira turma do STJ, o processo 2.180.611, originário do Distrito Federal, 2.180.611 do Distrito Federal, que cuida de uma situação muito relevante, tanto sob o ponto de vista de quem está atuando na perspectiva do credor, como quem está atuando na perspectiva do terceiro, né, eventualmente atingido pelas consequências de uma execução e tem algum direito sobre o bem que está sendo expropriado. Então vamos lá, vamos estabelecer aqui. Toda vez que eu tenho um bem indivisível, aí aqui pode ser móvel ou pode ser imóvel. E esse bem indivisível possui mais de um proprietário. Então existe uma situação de copropriedade ali. Na hora que existe a penhora da cota-parte, da fração ideal desse imóvel, em razão da dívida que está sendo executada de apenas um dos proprietários, de apenas um dos condôminos, surge uma discussão evidente com aqueles outros proprietários que não têm nenhuma relação com aquela dívida, mas que estão sendo ali atingidos pelos reflexos dessa execução. Então, um dos condôminos se tornou devedor, não cumpriu a sua obrigação e agora está sendo, tendo a sua fração ideal, a sua cota-parte naquele imóvel sendo penhorada. Esse imóvel vai ser levado a leilão, mas os outros condôminos, os outros proprietários, eles não têm nada a ver com aquela dívida e, portanto, não seria justo que eles fossem privados patrimonialmente, fossem privados do seu patrimônio, sem ter qualquer relação de responsabilidade com a obrigação. Entretanto, é um impasse. Se uma cota daquele bem pertence de fato ao devedor, como é que eu vou fazer para satisfazer os interesses dos credores desse devedor em relação àquele bem e, ao mesmo tempo, preservar o direito dos demais proprietários? Né? Diante da indivisibilidade da coisa, eu preciso aqui assegurar um sistema que consiga, de alguma maneira, contemplar os interesses envolvidos, tanto do credor daquele executado, quanto dos demais coproprietários. Beleza, então esse é o contexto do primeiro julgado, que trata sobre a questão de leilão em situações de cumprimento de sentença, em situações de execução judicial contra um dos coproprietários. Bom, na hipótese, a gente tem um bem imóvel indivisível pertencente a um casal. Então, a situação de copropriedade deriva de uma situação de comunhão. No sistema brasileiro, a gente tem a copropriedade distribuída em dois sistemas. A copropriedade no sistema da comunhão, que é a comunhão de bens do direito de família, e a copropriedade no sistema do condomínio voluntário, do condomínio em geral, que é tratada dentro do direito das coisas, dentro do capítulo dos direitos reais do Código Civil. Então eu tenho o regime de comunhão e eu tenho o regime de condomínio por fração ideal do 1314. Tanto no regime de comunhão quanto no regime de condomínio, o que eu tenho é copropriedade, certo? Então eu tenho copropriedade tanto em uma situação como na outra. Está dando aqui uma distração aqui de iluminação, acho que agora vai estabilizar. Então eu tenho uma situação de copropriedade, tanto na situação de comunhão quanto na situação de condomínio. Entretanto, os regimes não são exatamente iguais. Na comunhão, eu tenho o que a gente chama de regime de mãos juntas, ou seja, os comunheiros eles devem decidir pelo destino da coisa comum sempre em conjunto de decisões, sempre
né, em conjunto de deliberações dos meeiros. Então, no casamento, por exemplo, em que a gente tem uma relação de copropriedade por comunhão, os cônjuges devem decidir em conjunto qualquer ato que possa significar a alienação do bem imóvel que pertence ao casal. Já no condomínio voluntário do Código Civil, na parte dos direitos das coisas, lá no 1314, não se exige essa comunhão de desígnios. O que o regime condominial requer é apenas que um dos condôminos decida pela dissolução do condomínio. Se apenas um dos condôminos decidir pela dissolução do condomínio, isso já é suficiente para que esse bem comum tenha que ser objeto de alienação, né? Que ele seja levado à alienação como forma de dissolver o condomínio e pagar a esse condômino que quer, então, não mais pertencer àquela coletividade. Então, enquanto no condomínio cada condômino pode dispor da sua fração ideal, inclusive dando em garantia livremente, contanto que respeite a fração dos demais, no casamento o regime é de comunhão, as decisões devem ser sempre em comum. Então, no condomínio, o coproprietário decide livremente sobre a sua fração, apenas respeitado o direito dos demais condôminos. Na comunhão, as decisões devem acontecer em conjunto. Mas em um ou em outro caso, existe uma copropriedade, em que cada um detém uma parcela daquela coisa. Ainda que essa parcela esteja misturada, como no caso da comunhão, ou esteja previamente definida em frações ideais, como no caso do condomínio. Beleza. Isso é só um contexto introdutório. E o que acontece quando apenas um desses coproprietários tem dívidas que justificam uma execução? E assim, é possível que em um regime de casamento, um dos cônjuges contraia obrigação ou pratique um ato ilícito e se torne responsável pelo pagamento de uma dívida, enquanto que o outro condômino, o outro cônjuge, nada tenha contribuído para aquela obrigação. Não caiba a ele aquela quota-parte da dívida, porque não teria trazido proveito para a entidade familiar, ou não teria tido participação naquele respectivo ato ilícito. Então, nesses casos em que um dos cônjuges ou um dos coproprietários tem uma dívida que justifica contra si uma execução e o outro cônjuge ou o outro coproprietário não tem participação ali, ocorre o fenômeno que a gente vai observar aqui neste julgado da terceira turma, que é a possibilidade de ocorrer a penhora da cota-parte pertencente a este devedor sobre um bem imóvel de características indivisíveis, em que eu não posso simplesmente desmembrar o bem, separar a parte daquele devedor da parte dos demais. Eu preciso, para satisfação do crédito, levar o bem inteiro à asta pública. Beleza. No caso concreto, foi isso que aconteceu. Houve a penhora da fração, houve a penhora da cota-parte de um dos cônjuges devedor sobre aquele bem indivisível, sendo-se preservada a cota-parte do meeiro daquele outro cônjuge que não tinha relação com aquela dívida. O imóvel foi então avaliado e ele foi levado a leilão. E nesse ponto, tanto credores quanto terceiros coproprietários, nesse caso o cônjuge coproprietário, meeiro, devem ter atenção às regras estabelecidas pelo Código de Processo Civil, no artigo 843 e seus parágrafos, e na interpretação aplicada ao 843 pelo STJ, neste caso da terceira turma, do informativo 867. O que aconteceu? O imóvel foi avaliado, e eu vou dizer aqui hipoteticamente um número, não é o número exato do processo, mas apenas para facilitar a compreensão, o imóvel foi avaliado em R$1 milhão.
O imóvel foi avaliado em R$ 1 milhão, e repito, isso aqui não é o número do processo, é apenas para facilitar a compreensão do caso. O imóvel foi avaliado em R$ 1 milhão, sendo que o devedor executado é titular da metade, 500 mil, enquanto que o outro cônjuge, coproprietário, porém não codevedor, ele é titular dos outros 500 mil. O artigo 843 do Código de Processo Civil vai dizer: tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à cota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Beleza, então eu vou preservar a cota-parte do cônjuge, que nesse caso é alheio à execução, porque não é o responsável por aquela dívida, que essa cota-parte recairá sobre o produto da alienação do bem, por quanto esse bem venha a ser arrematado em leilão. Ok? Então, ponto de atenção. Só que o parágrafo 2º do artigo 843 diz o seguinte, e este é um ponto muito importante: não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação, na qual o valor auferido seja incapaz de garantir ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução o correspondente à sua cota-parte, calculado sobre o valor da avaliação. Prestem atenção no parágrafo 2º, porque ele vai ser muito importante para o contexto deste julgamento. O que o parágrafo 2º está dizendo, em síntese, é que o cônjuge que não é executado, que não é devedor nessa execução, ou, se for um condomínio, o coproprietário, que não é o executado, que não é o devedor dessa execução, ele tem o direito de que lhe seja preservado no produto da arrematação pelo menos 50% do valor de avaliação, ou pelo menos o equivalente à sua cota-parte com base no valor de avaliação. Então, se no meu exemplo o valor de avaliação é R$ 1 milhão, o resultado dessa arrematação, o resultado dessa alienação, deve garantir pelo menos R$ 500 mil líquidos para serem entregues a este cônjuge que não participa da execução, deste cônjuge que não tem responsabilidade por essa execução. Então, se o imóvel foi avaliado em R$ 1 milhão, o resultado dessa arrematação deve corresponder a um valor superior a 500 mil, para que se garanta pelo menos 500 mil líquidos para o bolso desse cônjuge ou desse coproprietário. Até aí, me parece que é uma questão de justiça na preservação do patrimônio daquele que, embora tenha uma situação de copropriedade com o devedor, nada tem a ver com a dívida. Então eu preservo o valor econômico da sua cota-parte. Veja que já há um prejuízo se pensarmos que o imóvel em si será expropriado. Então a utilidade do bem, que eventualmente poderia servir a esse cônjuge, já vai ser perdida. Então algum prejuízo aqui já vai acontecer. Mas pelo menos o dispositivo legal, o artigo 843, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, está preservando o equivalente econômico. Não garante a utilidade mais, não garante mais o bem in natura, mas pelo menos assegura o valor econômico correspondente a essa cota-parte. Ocorre, gente, que quem atua, ou já atuou em execuções, ou quem atua assessorando leilões, sabe que, na maioria das vezes, ou pelo menos em muitas das vezes, o valor de arrematação não é igual ao valor de avaliação. Muitas vezes o valor de arrematação é um valor abaixo do valor de avaliação. Muitas vezes o arrematante ele considera os custos que ele vai ter para desocupar o imóvel, para restaurar o imóvel, até ter a efetiva disponibilidade do imóvel, e por isso costuma fazer um lance menor do que aquele que seria o valor de avaliação, um lance menor do que aquele que seria o valor de mercado desse bem. E aí, nós nos deparamos com a seguinte situação. Vamos dizer que o imóvel, então, tenha sido objeto
de um segundo leilão, já que no primeiro não se tem alcançado pelo menos o valor de avaliação, ele tenha sido levado a uma segunda tentativa, e nessa segunda tentativa o maior lance tenha sido R$600 mil, portanto acima da metade, acima do valor necessário para preservar a cota-parte do cônjuge não afetado por aquela execução, ou do coproprietário não atingido por aquela execução. Então, o lance, embora tenha sido menor do que o valor de avaliação, foi acima da metade e, portanto, preservou essa cota-parte. R$600 mil. Agora, o artigo 843 do Código de Processo traz também uma regrinha importante no parágrafo 1º desse artigo, que diz assim: é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Então vamos lá, de novo, o bem foi avaliado em R$1 milhão, não se obteve lance suficiente para alcançar esse R$1 milhão, o maior lance foi de 600 mil, e esses 600 mil preenchem a exigência do parágrafo 2º do artigo 843, já que será possível levar a efeito a expropriação nos casos em que o valor de arrematação excede o valor da cota-parte daquele coproprietário ou daquele cônjuge que não tem relação com a execução, e isso a gente alcançou. R$500 mil foram ali preservados. O lance de 600 mil preserva o direito do cônjuge não executado à sua cota-parte, à sua meação. Então nós temos um excedente de 100 mil, certo? E aí, como é que vai funcionar a segunda etapa dessa história? Como o parágrafo 1º dá ao cônjuge ou ao coproprietário direito de preferência em igualdade de condições, esse cônjuge, que não era o executado, pediu para exercer esse direito de preferência, ou seja, manifestou-se no sentido de exercer esse direito de preferência. Como é que funciona? Abre-se o leilão, faz-se o leilão a terceiros e observa-se qual foi o maior lance. Uma vez atingido o maior lance, abre-se para os coproprietários, ou nesse caso para o cônjuge coproprietário, para que ele possa manifestar o seu interesse em exercer o direito de preferência tanto por tanto. E esse cônjuge, então, resolveu exercer o direito de preferência tanto por tanto. Então, se o maior lance foi 600 mil e esse cônjuge está exercendo o direito de preferência, a pergunta é: quanto que deverá esse cônjuge, que não é o executado, quanto que ele deverá depositar para poder adquirir a totalidade do bem? Quanto precisará depositar para se tornar proprietário exclusivo da coisa? Foi exatamente isso que a terceira turma enfrentou no julgado, no RESP 2.180.611, originário do Distrito Federal, no informativo 867. Me digam aí, o cônjuge não afetado pela execução, no sentido de não ser devedor, não ser responsável pela execução, e que está aqui a exercer o direito de preferência, sendo ele dono de 50% desse imóvel, a arrematação por 600 mil, maior lance 600 mil, quanto que esse cônjuge vai ter que depositar para se tornar proprietário pleno da coisa? E aí o Fábio está respondendo, Arthur também, R$100 mil. Exatamente R$100 mil. Ele vai ter que depositar o excedente da sua parte já garantida. Como a sua parte é garantida em exatamente, nesse caso, metade do valor de avaliação, ele adquire a outra cota-parte pelo que exceder. Ele exerce o direito de preferência em igualdade de condições com o terceiro arrematante. Então, se o terceiro arrematante iria adquirir pagando 500 mil pela parte do não executado, mais 100 mil pela parte do que está sendo propriamente réu da execução,
é por essa igual condição que esse cônjuge não relacionado à dívida que está em execução vai poder exercer o seu direito de preferência. E é claro que isso gera um impacto de frustração no credor, que muitas vezes tem um crédito bem superior a isso, levou o bem de R$1 milhão à esta pública, teve que arcar com muitos dos custos iniciais desse processo baseado num valor bem maior e vai auferir ali no resultado final desse leilão uma quantia bem menor, nesse caso R$100 mil. Mas isso aqui é a combinação interpretativa dos dois parágrafos do artigo 843. O que fez o STJ foi dizer, olha, se eu já tinha aqui 500 mil preservados a esse cônjuge não afetado pela execução, e ele tem o direito de preferência na aquisição da outra quota-parte, ou seja, na aquisição da totalidade do bem, ele deve apenas pagar a diferença daquilo que já era crédito dele. Então, se ele já seria credor de 500 mil, ele precisaria apenas pagar a diferença para alcançar a totalidade do maior lance, R$600 mil. Então, isso é um ponto de atenção para credores no momento de decidir pelo prosseguimento da expropriação de um bem em condomínio ou de um bem pertencente a um dos cônjuges, pertencente ao casal, mas cuja execução afeta apenas um dos cônjuges, para saber se de fato valerá a pena o prosseguimento da execução sobre aquele bem ou até de tomar eventualmente a decisão pela adjudicação, já que o credor poderia, por exemplo, buscar a adjudicação usando o seu crédito para isso ou complementando o preço. Então, essa tomada de decisão ela vai ter que ser feita no âmbito da execução, no curso do processo, do procedimento executivo, para que não haja uma surpresa desagradável lá adiante. E pelo lado do cônjuge do executado, ou do coproprietário, às vezes são herdeiros que herdaram o mesmo bem em condomínio e aquele bem comum, a fração ideal de um dos herdeiros é que está sendo levada à asta pública e é um mecanismo que os outros podem usar para evitar, assim, uma perda mais significativa, porque alguma perda se terá. Nesse caso desse cônjuge, por exemplo, ele está tendo que pagar R$100 mil para poder manter a utilidade da coisa, que já seria propriedade sua. Mas, enfim, isso que foi estabelecido pelo STJ, terceira turma, no informativo 867. Mas eu queria levantar aqui uma hipótese. Eu tive um caso há uns 15 anos atrás, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, em que faleceu o patriarca, ficou viúva e 3 filhos. Na partilha desse bem, no inventário desse bem, ao invés de se fazer uma divisão em que aquele imóvel coubesse apenas uma das pessoas que compunham aquele inventário, decidiu-se por deixar aquele bem em condomínio. E assim foi feito, deixou-se aquele bem em condomínio, o que significa que metade daquele bem coube à viúva, que era meeira, e os outros 50% foram divididos em partes iguais, 1/6 para cada um dos 3 filhos. Então eu tinha 3/6 da meeira e 1/6 de cada herdeiro. A vida seguiu, mantendo-se aquele bem em condomínio, até que um desses filhos ele teve uma atividade empresarial mal sucedida e sofreu uma série de execuções. Dentre essas execuções, uma delas pediu a penhora daquele 1/6 do imóvel. Era uma casa com características indivisíveis, era um imóvel residencial com características indivisíveis e houve a penhora de 1/6 daquela propriedade. Era possível a penhora? Sim, era possível essa penhora. E era possível levar esse bem à asta pública? Sim, era possível levar esse bem à asta pública. Porém, esse bem representava, como eu disse, apenas 1/6 desse bem representava o patrimônio do executado. O restante, os outros 5/6 desse bem,
pertenciam a pessoas que eram coproprietárias e que não tinham nada a ver com a dívida originada naquela execução, que era uma dívida empresarial de um dos herdeiros, de um daqueles coproprietários. Então, esse bem vai à asta pública. Se fosse aplicável o 843, no caso concreto lá, nós acabamos fazendo um acordo em que uma das condôminas adquiriu, através de alienação judicial, através de alienação amigável, adquiriu aquele 1/6, sem precisar levar o bem à asta pública, sem que tivesse havido, chegasse a haver o leilão, né? Foi feito um acordo direto com o credor, adquiriu-se, né, aquele 1/6 e extinguiu-se a relação condominial com aquele devedor. Mas digamos que aquele bem tivesse sido levado à asta pública. Nós teríamos, vamos dizer, um imóvel avaliado em, digamos, R$1.200.000. Esse imóvel de R$1.200.000, apenas 1/6 caberia àquele executado, 200 mil, né? 1/6 desse bem, e esse bem vai à asta pública. Digamos que esse bem em asta pública, o maior lance nesse 1.200.000 tivesse sido R$900.000. Nesse caso, como eu teria que preservar 5/6 aos coproprietários que não tinham nenhuma relação com esse bem, eu não conseguiria que essa arrematação fosse levada a efeito. Percebem? Por que eu não poderia ter esse maior lance de 900 mil levados a efeito? Porque como a avaliação do bem é 1.200.000, eu tenho 5 proprietários, desculpe, tenho 4 proprietários, do quais 5/6 pertencem a devedores, a proprietários não executados, né, não devedores, eu teria que preservar, nesse caso, pelo menos R$1 milhão. E como o lance não chegou a R$1 milhão, essa arrematação não poderia ser levada a efeito, essa expropriação não poderia ser levada a efeito, teria que se fazer nova tentativa ou buscar outros bens, né? Então, a gente tem que ter atenção ao 843, parágrafo 2º, porque dependendo do número de coproprietários, pode ser muito difícil conseguir, de fato, levar esse bem à asta pública de forma exitosa, porque eu vou ter que conseguir pelo menos uma arrematação, um lance que cubra todas as cotas dos demais coproprietários que não sejam codevedores naquela execução. Então, nesse meu segundo caso, como esse herdeiro só tinha 1/6 da propriedade, qualquer avaliação aliás, qualquer lance que pretenda arrematação, que seja maior lance, que seja inferior a 5/6 do valor de avaliação, já não conseguia levar a efeito esse ato expropriatório, né? Parágrafo 2º. Nem seria o caso de exercício de direito de preferência, porque esse lance já seria um lance negativo. Eu precisaria ter pelo menos ali R$1 milhão no lance para poder sustentar o direito dos demais coproprietários, né? E qualquer coisa acima de R$1 milhão é que seria a diferença que eventualmente garantiria o credor. É que efetivamente viria potencialmente para o credor. Por isso que, no caso concreto, o credor compreendeu que as chances dele ter um bom resultado eram baixas e que valia a pena um acordo, né? E aí, para todos os lados, acabou sendo interessante o acordo. Então, nesse caso, Alexandre, se a casa não seria bem de família, nesse caso não seria bem de família, porque, primeiro, por várias razões, né? O primeiro, não era um único imóvel de característica residencial da entidade familiar, e aquele bem específico não era o que a viúva vinha residindo, tá? Porque se fosse, de fato, seria bem de família e haveria um direito real de habitação ali que poderia justificar a manutenção, né, impenhorável desse bem por conta do direito do outro coproprietário ou do outro cônjuge. É que nesse caso não era, né, o acervo patrimonial da família não se limitava àquele imóvel, e aquele imóvel especificamente não era o que se caracterizaria como bem impenhorável. Aliás, isso é uma boa questão, porque se um dos cônjuges, por exemplo, comete um ato ilícito e fica responsável pelo pagamento de uma indenização ou contrai uma obrigação exclusiva
e fica obrigado por essa dívida, e o bem comum do casal é bem de família, seria possível ao outro cônjuge arguir essa impenhorabilidade, ou o próprio devedor, se ali reside, né, arguir essa impenhorabilidade, e sim, né, exceto naquelas hipóteses em que a dívida não respeite a impenhorabilidade do bem de família, em que a natureza da dívida ultrapasse, né, a proteção legal, sim, seria possível arguir o bem de família. Mas isso aqui vale para os casos em que a proteção do bem de família não se aplica, não seria a solução aplicável. Tá? Então, nesse caso específico que eu citei, da viúva e dos filhos, aquele imóvel especificamente não era, naquele momento, o imóvel de moradia da família, né? Nenhum deles ali residia, era, portanto, um imóvel passível de penhora, passível de ser expropriado, ainda que preservado o direito dos demais coproprietários. Então, esse, o primeiro caso do informativo 867, trazendo aí um ponto de atenção na questão do leilão. O segundo caso, também do informativo 867, também envolvendo leilão, é o RESP 2.167.979, originário da Paraíba. RESP 2.167.979, originário da Paraíba. Nesse caso, também se envolveu leilão. Nesse caso, foi uma ação anulatória de um leilão extrajudicial. E também é um ponto de atenção para credores e para devedores. Nesse caso, o próprio devedor, não o terceiro prejudicado, mas o próprio devedor em si. O que aconteceu? Contrato de empréstimo com garantia em alienação fiduciária de imóvel. Contrato de empréstimo com garantia em alienação fiduciária de imóvel. Lei 9.514 de 1997. Quando eu tenho um contrato de empréstimo, um contrato de financiamento, uma dívida contraída em que a garantia é a alienação fiduciária de um imóvel, diz a Lei 9.514 que, uma vez inadimplida a dívida, pode o credor promover os atos expropriatórios pela via extrajudicial, fazendo isso no cartório, no ofício de registro de imóveis, competente pelo registro do imóvel, né, pela própria matrícula do imóvel. Então eu vou àquele registro imobiliário e, como credor, inicio o procedimento expropriatório. Esse procedimento começa, então, com a notificação pessoal do devedor para que esse devedor venha purgar a mora, ou seja, venha pagar a dívida que se encontra em aberto, a fim de evitar a perda definitiva daquele bem. Lembrando que na alienação fiduciária, o devedor tem apenas o direito de readquirir a coisa, enquanto o credor tem a propriedade fiduciária sobre o bem. Então, para que esse devedor não perca o direito de reaquisição do seu imóvel, ele precisa purgar a mora. Quando ele não purga a mora, opera-se no cartório a consolidação da propriedade em nome do credor. O credor deixa de ser apenas proprietário em garantia, proprietário fiduciário, e torna-se proprietário pleno da coisa. O devedor agora não tem mais direito de readquirir essa coisa, pelo menos não mais pela via do contrato de alienação fiduciária. E aí, esse bem vai, a partir da consolidação da propriedade, vai ser levado à venda em leilão, como uma maneira do credor obter o dinheiro que é necessário para quitar a dívida. Então ele vai levar esse imóvel ao leilão. E ele vai levar esse imóvel ao leilão por qual valor de avaliação? Bom, a Lei 9.514 prevê que o contrato de alienação fiduciária, ele irá prever o critério de avaliação do imóvel para fim de leilão. E aí, normalmente, ou se tem o valor no próprio contrato, um valor definido no próprio contrato como sendo o valor de avaliação do bem, que será corrigido por um determinado índice também previsto em contrato, ou se fará por meio
de um outro critério objetivo, como, por exemplo, o valor de avaliação da prefeitura para fins de TBI. Então, a gente tanto pode considerar ali um valor pré-definido que vai ser reajustado ao longo do tempo, ou a gente definir um critério objetivo, como é o caso da base de cálculo para fins de TBI. No caso concreto, então tinha lá um critério definido no contrato para a avaliação do bem para fins de asta pública. E esse critério foi adotado e esse bem foi levado a leilão. O bem, então, foi arrematado, considerando que o valor da arrematação teria sido justo quando comparado ao valor de avaliação. Só que esse valor de avaliação seguiu aquele critério definido em contrato. Beleza? Ok. O que tem de diferente nesse julgado do informativo 867? O que tem de diferente é que, neste caso, o bem imóvel que foi dado em garantia de alienação fiduciária era um terreno não edificado. Então, no momento em que se estabeleceu o contrato de empréstimo e se deu em garantia o imóvel era um terreno não edificado. Portanto, o valor de avaliação desse imóvel ao tempo da celebração do contrato era um valor baseado em um terreno, considerando um terreno sem nenhuma construção. Acontece que, ao longo do tempo, o devedor construiu no terreno, edificou no terreno, o que é muito comum, principalmente em aquisição de lotes, em loteamentos, loteamentos não edificados, em que o adquirente contrai o financiamento para comprar o lote, para ali, naquele imóvel, naquele lote, construir uma casa, construir, enfim, uma edificação própria para o perfil daquele loteamento. E assim foi feito, aquele devedor edificou no imóvel. Então, quando ele se torna inadimplente do financiamento, quando ele se torna inadimplente daquele empréstimo, o imóvel já não era mais um terreno. E ele havia, de boa fé, edificado sobre ele, aumentando o valor desse terreno substancialmente. Entretanto, durante a execução extrajudicial da garantia, isso não foi levado em consideração. Não foi promovida uma nova avaliação considerando a área edificada. Manteve-se o critério de avaliação histórico, aquele que baseava-se exclusivamente no terreno, e a arrematação se deu com base nesse valor de terreno. Então, quem estava arrematando um imóvel construído, um imóvel edificado, e pagando apenas pelo terreno. Então, foi proposta uma ação anulatória contra esse leilão, contra essa arrematação, alegando-se justamente que o valor da arrematação não teria considerado a construção e, portanto, haveria ali uma expropriação abusiva, uma expropriação excessiva, porque desconsiderando parte relevante da propriedade imobiliária. E o que o STJ decidiu é que, de fato, caberia a anulação. Se o estado da coisa sofre substancial mudança entre a data da contratação da garantia e a data do leilão, essa substancial mudança precisa ser levada em consideração para se respeitar o que seria um processo executivo justo. Mesmo ele sendo extrajudicial, deve-se garantir que a expropriação se faça de forma justa, preservando-se o legítimo interesse do devedor, de que a expropriação não seja um ato excessivo, que lhe tenha impingido uma excessiva onerosidade. Então, nesse caso, anulou-se o leilão. E o que vai ter que acontecer? Vai ter que ser feita uma nova avaliação da coisa. E a partir dessa nova avaliação, vai ter que ser feita uma nova asta pública. E aí, gente, para o arrematante, esse é um ponto importante, não há garantia para esse arrematante de que ele conseguirá arrematar novamente. Porque como se anulou a arrematação, restitui-se a ele o dinheiro que ele pagou, pela arrematação do bem,
Se esse dinheiro já foi embolsado pelo credor, ele vai ter que repetir esse pagamento, pedir, né, a devolução desse pagamento àquele credor exequente, e esse bem vai ser levado à asta pública de novo. Pode ser que nesse novo leilão, agora por um novo valor, ele não se interesse mais pela arrematação da coisa devido ao valor de avaliação. 2, ele se interesse, mas não seja mais o vencedor, ou seja, o maior lance não seja mais dele, né? Então, sim, poderá acontecer uma mudança completa do resultado daquele que teria sido o primeiro leilão, a partir, né, justamente dessa nova avaliação e dessa necessidade de se promover um novo leilão, que observe o que seria, então, a avaliação adequada. Então, conclui ali o STJ dizendo o seguinte, que o edital de leilão deve conter a avaliação adequada e descrição atualizada do imóvel. Então, às vezes, a gente vê uma excelente oportunidade, né? Poxa, vamos aqui, uma excelente oportunidade, porque o imóvel já está construído, mas o bem está sendo levado a leilão como se ainda fosse um terreno. A gente aproveita o preço mais baixo, arremata e tem uma vantagem maior, porque quando, né, aquela arrematação for homologada, eu vou ter um bem bem mais valioso para levar a mercado. Só que, às vezes, o devedor é mais atento, está sendo assistido corretamente, e consegue uma anulação, o que acaba, às vezes, tornando aquele bom negócio um péssimo negócio, porque aí o tempo que leva uma ação anulatória, a insegurança jurídica até lá, o fato de que esse crédito, às vezes, já foi consumido pelo credor e eu vou ter que entrar numa briga agora, ter que esperar o novo leilão ser exitoso para poder ter acesso ao meu dinheiro de volta. Enfim, questões que podem ali trazer algum prejuízo para esse terceiro arrematante. Angélica pergunta aqui, mas foi anulada a asta mesmo após a assinatura? Então, Angélica, a questão aqui é que o leilão foi extrajudicial. Né? O leilão aqui, nesse caso, como era 9.514, a lei regente, ela se dá, né, em cartório, através do próprio ofício de registro de imóveis. Então, quem homologa a arrematação, né, quem assina a carta de arrematação, é o oficial do registro de imóveis. Então, a ação anulatória, quando a questão é levada para o judiciário, a ação anulatória, ela sim vai anular aquele ato praticado em cartório. Se tivesse sido uma execução judicial e essa arrematação tivesse acontecido em juízo, né, tivesse acontecido ali a carta de arrematação, a carta de justificação, tivesse acontecido em juízo, o debate se daria ali nos próprios embargos à arrematação ou aos embargos à adjudicação. Né? A gente teria essa questão no curso do próprio, né, dentro do contexto do próprio processo. Mas como nesse caso a execução se deu extrajudicialmente, nos moldes da 9.514, quando a questão é judicializada, ela é judicializada contra o ato cartorial, né, contra aquele ato extrajudicial. Né? Então, sim, a ação anulatória foi após a carta, mas lembrando que esse auto de arrematação, essa carta de arrematação aqui, ela ocorre no contexto extrajudicial. Ela não acontece por força de uma decisão judicial homologatória, certo? Então, a judicialização se vem paralelamente, ela acontece lateralmente àquele procedimento extrajudicial expropriatório. Maravilha? Então, o informativo 867 do STJ traz para a gente 2 pontos importantes de atenção em processos executivos que culminaram em leilão de imóveis e mostra a importância da gente estar bem assistido quando a gente participa de um leilão ou quando nós somos atingidos, ainda que lateralmente, por uma execução. Né? Muitas vezes aquilo que parece ser um beco sem saída ou uma grande oportunidade pode, na verdade, sofrer uma reviravolta. Nos 2 casos, nós vimos que o terceiro prejudicado acabou, no final das contas, economicamente beneficiado, acabou sendo vantajoso para aquele coproprietário a arrematação da totalidade da coisa, ter se tornado proprietário pleno da coisa a partir de um valor bem menor,
né, o que aconteceu circunstancialmente dentro do processo executivo, e no segundo caso, a atenção que nós temos que ter se a descrição do imóvel e a avaliação são coerentes com o estado da coisa, com o estado atual dela, principalmente se houve edificações novas construídas sobre o imóvel, para que a gente minimize o risco de uma futura anulação. Ou pelo menos que a gente oriente o nosso cliente, se ele for o participante do leilão, se ele for o arrematante, de que aquela arrematação oferece um risco adicional, então ele tem que levar isso em consideração, de que esse risco adicional existe, que pode ser que aquela arrematação, mesmo concluída extrajudicialmente, ela pode vir a ser objeto de impugnação judicial, e uma impugnação que pode ter um êxito maior. Professor, eu não entendi o time nesse caso concreto, porque não impediu que o leilão se realizasse. Então, Alexandre, eu não sei o porquê que não se impediu que o leilão se realizasse, né? Teria que olhar o caso na origem, lá desde da primeira instância, quais são as razões trazidas na inicial do porquê que isso não aconteceu antes, mas eu consigo imaginar algumas circunstâncias, né? Uma delas é a busca da assistência jurídica desse devedor só ter acontecido depois que o leilão já tinha acontecido, né? Já tinha se concluído. O que acontece, né? Às vezes o devedor está desassistido, ele é notificado daquele procedimento extrajudicial, não tem o dinheiro para fazer a purga da mora, aquele procedimento expropriatório ele vai acontecendo sem advogado constituído, porque não é um procedimento judicial, então não há obrigatoriedade ali de nomeação de defensor, nem de defensor dativo, nada, ele é um procedimento extrajudicial. Então, se esse devedor está desassistido, ele não vai realmente alegar nada, ele não vai judicializar, não vai apontar nada, e muitas vezes quando esse expropriado, esse devedor, ele é assistido pela primeira vez, ele é orientado por um advogado a primeira vez, a situação já está avançada, mas ainda está dentro de um prazo capaz de reversão, né? Ainda está dentro de um prazo que ainda torna apta a reversão. Então, muito provavelmente, essa ação anulatória foi proposta porque a defesa só se constituiu depois, ou, né, a manifestação desse devedor se deu pela primeira vez já ali, depois de concluído o segundo leilão, depois de feita a arrematação. Isso é o que eu estou deduzindo no caso concreto. Se tivesse sido um procedimento judicial de expropriação, aí é bem diferente, porque aí ele teria que ter observado o prazo impugnativo ao valor de avaliação para impedir que o bem fosse levado a leilão por um valor de avaliação equivocado. Então ele teria sim que ter exercido essa sua insurgência dentro daquele prazo sob pena de preclusão. Só que no procedimento extrajudicial eu não tenho essa participação, né? Eu não tenho essa construção participativa, porque não é um processo, é um procedimento, né? Não é um processo com contraditório, ampla defesa, constituição de defesa, é um procedimento administrativo. Então, no contexto desse procedimento administrativo, o espaço para o devedor se contraditar os atos expropriatórios que estão acontecendo são muito menores. Então, isso acaba, de fato, conduzindo a processos judiciais paralelos, né? Geralmente, a arrematação em leilões extrajudiciais é uma arrematação célere. Ela é um procedimento que é vantajoso para o arrematante, normalmente se consegue com celeridade. Mas é um ponto de atenção que, se esse procedimento expropriatório é extrajudicial, os argumentos do devedor ainda não foram deduzidos naquele procedimento. Se esse devedor tem argumentos contra aquele ato expropriatório, esses argumentos muitas vezes serão levados a um processo paralelo, né? Então pode acontecer, excepcionalmente, né, como nesse caso, de haver um justo motivo para esse devedor se insurgir contra o procedimento extrajudicial e ter tido razão. Geralmente ele não tem, porque geralmente se observa um preço de avaliação justo, normalmente se observa um valor de arrematação
acima do que seria considerado um preço vil. Então, normalmente, esse procedimento ele é rígido, mas às vezes pode acontecer uma falha, né, e nessa falha, né, haver uma brecha para uma ação anulatória. Então, esse é um ponto que a gente tem que estar sempre ali atento para orientar, para assistir o nosso cliente, principalmente se ele é alguém que está pretendendo arrematar um imóvel em um procedimento executivo extrajudicial. Uma disparidade na descrição do imóvel em relação ao seu estado atual, uma disparidade na avaliação do imóvel em relação ao que seria a sua avaliação atual, pode ser um ponto de atenção para a gente considerar como risco do negócio. Beleza? Muito bem, então estamos fechando a nossa live de hoje, trazendo aqui 2 julgados, que eu vou botar um número aqui na descrição dessa live. Essa live ela vai para o meu canal do YouTube, @prof_André Roberto, @prof_André Roberto. Então você pode assistir lá de novo e o número dos julgados vai estar na descrição. São julgados do informativo 867, os 2 versando sobre riscos e oportunidades em processos de execução que culminam em leilão de imóveis. Beleza? Pontos de atenção. Não é que não devemos aproveitar as oportunidades, mas a gente deve ter consciência sobre os riscos envolvidos para saber orientar adequadamente os nossos clientes. Seja sob o ponto de vista do devedor, do terceiro prejudicado ou do terceiro arrematante, nesse caso. Um abraço, gente. Um beijo em todas e em todos e uma excelente semana para todo mundo. Tchau, tchau.